Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje a gente vai falar do Affinity Publisher, que é o mais novo concorrente do InDesign. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Pode falar o que quiser, mas que os caras sabem fazer um videozinho sexy, sabem, né? O negócio é cativante, né? Escolheram uma música muito boa. Seguinte, o Affinity Publisher, ele foi lançado no dia 19 de junho, num desses keynotes, dessas apresentações ao vivo de 2019, né? Então 19 de junho de 2019, e eu tô gravando o vídeo aqui agosto, né, de 2019 também. Então deu aí uns 2 meses já de lançamento e eu aproveitei para pegar tem um trial, né, que te permite 10 dias, recomendo, se você não baixou ainda, recomendo que você baixe e use, para você experimentar um novo software, uma nova maneira de pensar um pouquinho essa produção editorial. E o que eu fiz aqui, então, eu aproveitei essas 2, 3 semanas, eu acabei, né, brincando nesse trial, e eu separei aqui 5 pontos que são meio que primeiras impressões, caso você esteja considerando fazer uma transição de Adobe para o Affinity ou começar direto no Affinity Publisher, tem umas considerações bacanas a fazer. Primeira delas, e que se você for assistir lá o keynotes, a apresentação do programa, você vai ver, é que em muitos momentos eles dão muito destaque nessa coisa de que é um programa que é uma licença perpétua, não é uma assinatura. Então esse ponto do modelo de negócio, ele é vendido como uma coisa muito forte do Affinity e faz sentido, né? Na verdade faz sentido. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, a assinatura da Adobe para o plano anual com pagamentos mensais está aí aproximadamente $50. Eu vou fazer tudo em dólar quando a variação cambial, né? Então, se você optar por assinar o Creative Cloud, que é o pacote da Adobe, com todos os aplicativos pelo ano, fazendo pagamentos mensais, você vai pagar $50. Se você quiser comprar o Affinity Publisher ou o Affinity Designer ou o Affinity Photo, né, que é essa suíte de programas da Affinity que correlaciona com InDesign, com Illustrator e Photoshop, você vai pagar aí aproximadamente $45 em cada um. Só que você paga $45 de uma vez e não tem mais gasto nenhum. Você vai ter gasto talvez daqui 1 ano, 2 anos, quando eles lançarem um update significativo, que era a maneira como a gente comprava software antigamente, né? Era tudo licença, não tinha essa coisa da assinatura. Então, se a gente fizer tudo por esse escopo do ano, né, pensa, você vai comprar, se você é um designer editorial, se você trabalha com alguma coisa de design editorial, você difícil não precisar de Photoshop e de Illustrator. Então, digamos que você teria que fazer um investimento de saída de, aproximadamente aí $150. Vou chutar tudo para cima para a conta ficar mais fácil. Então, são Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher, você investiu $150, isso dividido pelos 12 meses do ano, representa um investimento mensal de $12,50. Se a gente for olhar a assinatura do Creative Cloud da Adobe, é uma assinatura que custa $50 por mês. E a diferença aí já é muito gritante, né? Então, vale a pena sim considerar se grana, né, se o investimento financeiro é muito sensível. Tem vários outros pontos que você precisa considerar, porque não é simplesmente eu vou para lá e vou trabalhar com o ecossistema da Affinity, está tudo bem. Se você precisa enviar arquivos abertos, receber arquivos abertos do ecossistema da Adobe, você estaria bem aí só pensando no Photoshop, porque Illustrator talvez também, porque você poderia usar um formato, um SVG, um EPS, talvez, são formatos aí genéricos, né? Não proprietários. Mas no InDesign você fica meio de calça curta aí, porque o formato de transferência é PDF. Eu vou falar mais dessas coisas mais no final.
né? Mas deixa eu só amarrar aqui essa coisa do modelo de negócio do investimento financeiro, porque é um dos principais pontos. Então, o pacote da Adobe, né, do Creative Cloud, por $50 no mês, ele permite que você use todos os programas da Adobe e permite também que você instale em 2 máquinas. É como se você tivesse 2 licenças. Vamos imaginar esse cenário também de que você é um estúdio pequeno ou você tem 2 máquinas e você vai instalar em 2 computadores. Então você faria um investimento no Affinity em dobro. Então seriam 3 programas, né? Praticamente aí $50 cada um, $150 vezes 2, $300, que dividido pelos 12 meses do ano daria $25 por mês. Ainda assim é metade do investimento que a gente faz no Creative Cloud. E aí pensa, poxa, mas aonde é que faz sentido então, né, o modelo da Adobe? E eu vou compartilhar o meu fluxo, né, digamos assim, de investimento em software, porque para mim faz muito sentido, né? Então eu, por conta da academia tipográfica, eu trabalho, claro, né, por conta do design. Então, InDesign, Photoshop, Illustrator, para os projetos de design e tudo mais, mas também Premiere, After Effects e Audition. São 3 programas relacionados a audiovisual. E assim, esses 6 rodam quase todas as semanas eu estou abrindo esses programas. Então, se eu tivesse que fazer um investimento nesses 6 programas que na época da Adobe não eram nada baratos, na época da licença perpétua, já seria um investimento muito grande. Para complicar mais, eu trabalho com 2 máquinas. Então, eu tenho um PC e um Mac, ou seja, eu também precisaria das 2 licenças. Então, se eu fosse pensar 6 programas parrudos no preço, que era o preço da Adobe, para 2 máquinas, seria um investimento muito, muito alto. Então, para mim, faz sentido sim, quando eu coloco $50 de investimento na Adobe por mês, e são as ferramentas que me permitem ter renda, né? São as ferramentas do meu trabalho. Esses $50 eu acho que está de excelente tamanho, assim, não me sinto abusado pela Adobe em relação a isso, em relação ao modelo de negócio, assinatura. Pago ali meus $50 feliz. E eles têm uma outra coisa lá na assinatura do Creative Cloud, que para mim também é um grande atrativo, que é o Adobe Fonts, antigo Typekit, que é quase como se fosse um portfólio de fontes que a gente pode sincronizar e utilizar. A gente não pode enviar para fornecedores, assim como várias outras fontes, mesmo comprando e tendo o arquivo, a gente também não pode enviar para fornecedores, mas a Adobe fez um trabalho, está fazendo um trabalho muito interessante com o Adobe Fonts, e eu tenho encontrado assim, muitas soluções tipográficas satisfatórias lá, né? Toda a linguagem da academia tipográfica que você vê, com exceção da marca, são fontes que estão ali no Adobe Fonts. E aí é meio que esse é o ponto, né? Se você quer alguma coisa que se no seu trabalho a linguagem gráfica muito autêntica, relativamente de vanguarda, de fazer, né, de estar nas tendências é uma coisa que você tem que entregar, é uma entrega que se espera de você, aí realmente, provavelmente o Adobe Fonts não vai te atender, né? Você vai ter que navegar nas fontes novas que estão sendo lançadas, principalmente pelas foundries independentes, às vezes até, né, fontes que não estão nem completas. Quer dizer, se você quiser realmente estar na crista da onda da linguagem gráfica, porque cara, a linguagem tipográfica ela é uma responsável muito grande pela força de uma linguagem gráfica. Então, se você está atrás de muita autenticidade e originalidade, você naturalmente já está navegando nessas fundições digitais independentes que estão produzindo coisas muito autênticas e é recorrente, né? Então é isso. Só para amarrar essa questão do modelo de negócio, é relevante se você não depende do ecossistema da Adobe, né, de ficar transitando arquivos com o ecossistema da Adobe. E se você não precisa de programas que, claro, o ambiente, né, esse ecossistema da Affinity não te entrega,
não tem muito um porquê você não fazer essa transição, né? Os softwares da Affinity são novos, então eles vêm com toda essa carga de conhecimento levantada nos últimos anos de experiência de usuário e de interface e de performance. São programas assustadoramente rápidos, parece que você está trabalhando com tudo em baixa resolução, principalmente se você está acostumado com o ambiente da Adobe, né, que são softwares pesados, tudo demora e tal. Então esse é o primeiro ponto, vale a pena considerar, muito relevante. O segundo ponto, ele tem a ver com uma coisa que para mim foi completamente novo. Assim, eu vi esses caras fazendo e sabe quando você dá aquela vai para trás assim na cadeira e você fala, oh, caramba, o que esses caras fizeram? Isso era uma coisa que era um pedido, ou seja, era quase que um feature request antigo já. Então, quando a gente trabalhava no InDesign, a gente precisava, para editar uma foto ou, de repente, para editar um vetor, precisava sair do InDesign, ir para o Photoshop, editar lá a foto, importar de novo, e a mesma coisa para o Illustrator. Então, ficava ali, joga para cá, joga para lá, mas tinha que sair do programa, sair entre aspas, né? Tinha que abrir o outro programa, fazer a edição, voltar e atualizar. Nos últimos anos, a Adobe deu uma ajudinha, então a gente pode simplesmente ir lá no InDesign, né, clicar com o botão direito e falar quero editar o original, o próprio programa abre, né, então vamos imaginar que você quer fazer um recorte numa foto, o editar o original abre o Photoshop, a gente faz o recorte da foto, salva, quando volta para o InDesign, ele já automaticamente faz essa atualização. Só que o que os caras da Affinity fizeram é enlouquecedor. E é enlouquecedor tanto pela experiência de uso, quanto pela engenharia de software. Pelos dois aspectos é um negócio assim, uau, esse troço é novo. Deixa eu te mostrar aqui o que é. Então isso aqui é um pouco a carinha do Affinity Publisher, né? Quando você baixar, você vai poder brincar. Isso aqui é um arquivo que está ali, você pode baixar também e abrir ele. E o que eu quero mostrar aqui, que eu achei assim, muito violento, é que esse aqui é o painel das ferramentas, né? São as ferramentas que fazem parte do Affinity Publisher, que é esse ícone aqui. E aí a gente tem aqui, ó, Publisher Persona, Designer Persona e Photo Persona. E é isso que é absolutamente assustador, porque se a gente vier aqui nesse, vamos dizer, eu estou nessa mesa aqui, eu quero fazer uma edição, sei lá, eu quero fazer uma edição nessa imagem, quero mexer aqui no Channel Mixer, quero fazer qualquer coisa, ou quero fazer uma coisa nova, né? Quero um refinamento a mais nessa imagem. Eu venho aqui no Affinity Photo, que é o Photo Persona roxinho, e clico nele. Na hora que eu clico no Persona, você viu o que aconteceu? A área de trabalho é que mudou. Então, agora, esse aqui é o ferramental, todas as ferramentas, todo o painel de ferramenta do Affinity Photo. E aí o layer continua aqui. Por isso que eu te falei que em termos de engenharia de software, isso aqui também é muito alucinante, porque eles conseguiram fazer um casamento entre foto, designer e publisher. Assim, a estrutura dos elementos é igual, que é uma coisa que não existe na Adobe e eu acho que nunca vai existir, porque eram programas diferentes, que foram comprados em momentos diferentes. Então, por mais que eles busquem alinhamentos, eu acho que vai ser impossível chegar num cenário como esse, né? Então, você poderia fazer aqui qualquer alteração, fazer, enfim, qualquer coisa nova e voltar ali pro publisher. Quer dizer, assim, isso é novo. Eu nunca tinha visto isso e eu achei esse troço absolutamente sensacional, né? Achei muito bacana. Deixa eu passar para o próximo ponto, que é um ponto que para mim ele é muito sensível, que é suporte à produtividade. Então,
se você acompanha a Academia Tipográfica, você já percebeu que muito do que eu falo e muito do que eu compartilho é para que a gente faça um uso muito inteligente de tecnologia, tecnologia estratégica, para que a gente tenha ganhos de tempo muito significativos na parte operacional, que dentro do design editorial muito tempo está relacionado à formatação. Então, formatar bolds, itálicos, versaletes, sequências, né, boxes complexos, microtipografia, isso tudo toma muito tempo e, na verdade, além de tomar muito tempo, a gente não pode depender das mudanças de conteúdo. Então é uma busca por padrões de formatação e não pelas palavras que precisam ser formatadas. Então, se você me acompanha, você já está careca de saber que para mim o jogo é esse, né? Não existe mais tempo para ficar fazendo coisas manuais quando essas coisas podem ser, de certa forma, automatizadas em vários níveis. E aí, nesse aspecto de suporte à produtividade, o Affinity Publisher, hoje, ele ainda é muito fraco. Na verdade, ele vai na contramão, assim, né? É uma coisa que me deixou muito surpreso, porque o que tem de produtividade é relevante, mas assim, está anos-luz atrás do InDesign e está anos-luz atrás do Quark, que é mais assustador ainda. Né? Então, deixa eu mostrar um pouquinho mais do que é isso. Uma das coisas que está aqui, que também existe no InDesign, mas que aqui já é uma questão que eu falei da interface, da experiência do usuário. Né? Você vai ver que os programas da Affinity, eles são mais redondinhos, né? Eles não vêm recalchutados de uma década, eles estão sendo feitos agora, com tudo que tem de melhor de conhecimento de interface e de experiência de usuário. Então, se a gente for aqui, deixa eu mostrar uma coisa que é bacana de busca e substituição, find and replace. A gente subestima quanto tempo a gente perde fazendo buscas que eu diria de uma maneira elegante, pouco inteligentes. A gente precisa usar buscas, na maioria dos casos, buscas abstratas, né, para ter grandes ganhos de produtividade. Isso a gente faz com o grep. Então, deixa eu mostrar aqui como é que é o suporte de grep. Né? A gente está aqui na abinha Find and Replace. Quando a gente vem aqui na engrenagem, a gente pode escolher se vai ser uma busca normal ou uma busca por expressões regulares. Então, expressões regulares é a mesma coisa que grep. As duas palavras dizem a mesma coisa. E no InDesign, se você já mexeu com grep um pouquinho, você talvez saiba que todos os metacaracteres para o que a gente está buscando estão na interface. Né? A gente tem acesso aos metacaracteres na interface. Então, por exemplo, se eu quero aqui colocar bold nessas datas todas, então 9 AM, 5 PM, 10 AM, 1 PM, eu teria que procurar aqui um ou mais dígitos e eu teria que procurar depois A ou P, que antecedam M. Então eu preciso saber qual é o metacaractere para qualquer dígito. E aqui na interface do Affinity isso não existe. Então eu teria que ir para a internet para fazer a busca para descobrir qual é o metacaractere que indica qualquer dígito. Então você descobriria que é /D. Então a gente procuraria por /D, como eu falei, é 1 ou mais, então o metacaractere de 1 ou mais é o sinalzinho de mais. Aí a gente vai ter que procurar ou A ou P, que antecedam M. E aí, na hora de fazer a substituição, dentro da linguagem de grep, quando a gente quer substituir pelo mesmo conteúdo que a gente encontrou no campo de busca, a gente pode usar $0. E aí aqui eu vou só marcar com um estilo de caractere aqui, o strong, que vai ser bold, para ver o que acontece. Então vamos pedir para ele fazer o find aqui, procurar. E isso aqui eu achei muito legal. Isso é uma implementação que tem em vários outros programas, que é ver os resultados em uma janelinha de preview. Então se você já fez algum workshop comigo, provavelmente você conhece o Text Wrangler, que é um editor de texto super simples para Mac. O equivalente seria o Notepad++, né? Notepad++,
para PC, que também entregam o resultado da busca sim. Então é possível navegar pela busca vendo ela, né, tendo essa seleção, o que é muito bacana ver esse resuminho da busca do que ela encontrou. É lógico que se for uma centena, né, às vezes 1 milhar de resultados, aí não vai ser tão relevante, mas aqui pelo menos a gente consegue ver uma validação imediata, assim, não, beleza, estamos encontrando. E aí vamos fazer esse teste do replace, né, para ver se ele troca. Trocou bonitinho, bonitinho. Então essa, assim, grep é um termo que é um termo esquisito, porque você precisa começar a saber o que é, então expressões regulares também não diz muito, mas é uma coisa que se você não conhece, você tem que conhecer. Você precisa colocar grep no seu dia a dia para ter grandes ganhos, né? Para quem joga, eu vou usar aqui uma metáfora, eu estou aqui em Lima, né? Jogos Pan-Americanos, então eu vou usar uma metáfora de esporte. Para quem tem um desempenho médio, para sair de um desempenho médio e ir para um alto desempenho, às vezes, se você colocar uma coisinha ou outra, por exemplo, você não conhece grep, então você faz todas as suas buscas e substituições de maneira literal. Quando você conhecer grep, você vai ter um salto de desempenho e performance que você não imaginava que seria possível. E aí você vai conhecer grep. Então você vai ficar ali grep um pouquinho. Mas quando você vai para nível de altíssimo desempenho, aí você vai ver que o jogo é outro. Que o jogo é você fazer sequência de buscas de grep. E que isso é próximo de automação, que é o desempenho da mais alta performance que pode ter. Então seria desempenho olímpico, né? Em termos de produtividade, em termos de consistência, em termos de tempo, né? De economia de tempo. Então eu gostei muito da visualização aqui de grep, mas não existe no Affinity o suporte para grep styles, estilos grep, que fazem a aplicação de estilos de caractere em padrões de busca. Aí realmente precisa tocar aquela musiquinha que realmente ficou. Quem sabe em uma próxima implementação eles tragam isso, né? No fórum do Affinity é possível ver com clareza ali os usuários se manifestam falando, cara, isso aqui é importante. Considera esse troço, isso aqui é importante. Então, quando você conhecer grep, né, você vai conhecer grep provavelmente através de rotinas de busca e substituição, e aí você vai chegar nesse ponto em que você vai começar a fazer rotinas de busca para aplicar estilos de caractere, que também pode ser feito, né, no busca e substituição. O próximo passo é você começar a fazer isso com estilos grep, que aí você não faz, né, você programa e acontece automaticamente. Então eu achei isso aqui bem legal. Uma outra funcionalidade, deixa eu vir aqui na parte dos parágrafos, que é uma funcionalidade que eu acho que ela é pouco... vamos dizer assim, eu acho que ela é promissora, mas por conta das restrições usa-se pouco, são os estilos aninhados, ou nested styles. Então, se eu vier aqui na janela de parágrafos, a gente vai ver que Nested Styles aqui tem um nome que é primeiras palavras, né? Initial Words. E, assim, é um suporte que eu diria muito fraquinho, porque o máximo que a gente pode fazer é falar nas primeiras 3, 4, 5, X palavras, aplique um estilo de caractere. Quer dizer, não é nem uma linha inteira. Você não tem nem a opção de falar, não, quero na primeira linha vai inteira em versalete. Também não tem. Então, com Nested Styles, com estilos alinhados, é possível alcançar resultados gráficos a partir do seu texto que são surpreendentes. Assim, muito, muito surpreendentes. É importante conhecer e, assim... Não tem comparação. O suporte que existe aqui no Affinity para isso é muito pequenininho. Tem outra coisa que eu quero mostrar aqui embaixo, que quando eu peguei o arquivo também
me deu um certo calafrio. Vou pegar aqui isso. Quando eu vi aqui, essa pagininha é como se fosse um microcatálogo, né? Então a gente tem aqui os produtos todos e tem aqui as caixas de texto para cada catálogo. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei dos meus áureos tempos de ficar varando noite. Porque fazia assim, né? Ninguém nunca tinha me ensinado de outra maneira. Então, aqui são 5 caixas. Então, você imagina que você vai receber o documento, né? Você vai receber esse conteúdo de Word e para todos esses itens, da maneira como está feito aqui, da maneira tradicional como isso é feito, inclusive no InDesign também, né? Vai lá, vai copiar. Primeiro vai fazer uma caixa que vai ser a referência. Aí vai pegar essa caixa que é a referência e vai ficar duplicando ela para todos os lados, né? Então vai duplicar, duplica, duplica, duplica. Aí está aquele conteúdo todo de mentira duplicado. Aí vai lá no arquivo de Word e vai ficar copiando e colando. Então copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola. E aí no outro também, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola. E aí tem vários níveis de digamos assim, produtividade alternativa. Tem gente que vai com a pipeta de estilo, tem gente que faz estilo direitinho e tudo mais, mas aqui a solução é realmente encadear os estilos de parágrafo, né? Então esse estilo vem depois desse, que vem depois desse, que vem depois desse. E o Affinity até faz encadeamento de estilos, mas ele não tem suporte a estilo de objeto, que é o que faria essa aplicação imediata, né? Então também mais um ponto relevante a menos aqui para o Affinity. Esse bloco de suporte à produtividade ele é todo negativo para o Affinity, assim, com uma 0,05 a mais por conta do grep no busca e substituição, que se não tivesse também, aí seria muito difícil. Então esse cenário aqui, vamos dizer que é um cenário de catálogo, e aí me remete a uma funcionalidade do InDesign, que é a funcionalidade de catálogo por excelência, que chama Data Merge. E aqui no Affinity também não existe nada similar, né, em que você faça uma importação em lote de dados que, enfim, aqui nesse caso desse layout não funcionaria, evidente, mas é uma funcionalidade que eu uso muito para vários cenários, desde catálogo até, às vezes, sinalização também, e ela é realmente matadora, assim. Se você conhece Data Merge, se você conhece os limites de Data Merge, se você tem habilidades de programação para usar o módulo de Data Merge para fazer a importação e depois dessa importação fazer as transformações que vão além das limitações, aí realmente é possível fazer um catálogo que parece que tem inteligência artificial, que são os catálogos um pouco que eu fiz já, né, para Bienal de Design Gráfico da ADG. Os catálogos são feitos com a engrenagem de Data Merge, mas depois eu venho com um script em cima e faço um monte de transformações que resultam no catálogo, assim, todo o conteúdo é colocado ali e rapidamente transformado em questão de minutos. É lógico, tem o tempo de escrever o script, mas depois que o conteúdo entra é muito rápido, e aí depois vai fazer coisas que não tem máquina que faz, que são edição de imagem e tudo mais. Então, importante conhecer também Data Merge. Mas também aqui não existe. E aí eu falei, né, do Data Merge vai para o script. E aí eu estava conferindo no fórum, claro, sempre tem esses usuários que conhecem programação, e eu também acho que não tem como você não conhecer um pouquinho de programação, talvez, porque tem coisas que não estão presentes na interface, que não dá para fazer com a interface. Eu vou te dar um exemplo prático e muito, muito relevante. Imagina que você tem lá o seu documento, vou dar o exemplo do que eu estou fazendo aqui, em Lima. Jogos Pan-Americanos, sinalização de Jogos Pan-Americanos. Eu tenho que fazer uma exportação das plantas que são usadas para se fazer a instalação das placas, e essa exportação das plantas ela é feita
enfim, é um documento com várias plantas, né? São centenas de plantas, e a gente tem que exportar cada uma com um nome específico, né? E aí eu escrevi um script que exporta página a página, seja por lote ou seja enquanto a gente está mexendo, e ele pega um campo específico ali da informação, né? Na verdade ele pega o nome do link, faz uma transformação no nome do link e salva em um lugar específico. Isso salva muito tempo, muito tempo. É um script de complexidade média, porque você já tem que ter um entendimento de algumas coisas, mas é um script que, se você conhece ele, faz alterações, você tem esses ganhos imediatos, né? Então eu escrevi do zero, mas quem sabe um dia você possa ter acesso a um script similar e também fazer transformações e conhecer um pouco mais de como isso funciona. E tem outros scripts que são muito mais simples, né? Que você pode simplesmente escrever. Você só precisa conhecer um pouquinho do que é essa coisa da programação. E aqui no Affinity hoje, né? De novo, estou gravando o vídeo em agosto de 2019. Hoje não existe nenhum suporte de script. E aí vai lá no fórum, né? Se você for dar uma olhada no fórum, existe uma discussão grande que pede que tenha programação, né, um suporte à programação, a script, e eles estão falando, não, legal, acho que pode ter sim, e aí fica uma batalha por qual linguagem de programação vai ter, ou qual linguagem de programação poderia ser. Então no InDesign, se você não sabe, você pode escrever com Visual Basic, pode escrever com AppleScript, que cada uma dessas é vinculada a um sistema operacional, ou você pode usar JavaScript, que vai funcionar tanto para Mac quanto para PC, que é a linguagem que eu uso, né, de programação. E uso assim, eu acho que não tem um projeto que eu faço que eu não escrevo pelo menos um script de produtividade. Então é um troço que está forte demais no meu dia a dia, e eu também sou contratado para desenvolver fluxos, às vezes com scripts, às vezes são fluxos inteiros que são mais do que o script, né? Mas fica a dica. Tem outras coisas que eu vou aproveitar aqui para falar, já que eu estou aqui com a janela de parágrafo, que são, na verdade, essas questões de tipografia mesmo. Então, a primeira delas que eu acho relevante falar é sobre a justificação. Se você já trabalhou e já refinou justificação no InDesign, você sabe que existem 3 parâmetros. E aqui eles deixaram apenas 2 parâmetros, que são espaço entre palavras e espaço entre letras. No InDesign a gente tem um terceiro, que é a transformação horizontal, que seria uma deformação horizontal mesmo. Esses 3 parâmetros são fundamentais para alcançar uma boa justificação, e eu não sei se eles fizeram testes para saber se a transformação horizontal é irrelevante, mas na minha experiência a transformação horizontal é usada e gera resultados positivos. Você precisa saber controlar, só isso. Então esse aqui é um ponto relevante. Uma outra coisa que no Affinity se você conversar com algum designer que usa Affinity Publisher ou que usa Designer, você vai ver que eles vão falar muito bem do suporte, digamos assim, aos recursos de tipografia avançada. E ele funciona um pouco, se a gente vier aqui, né, na janelinha de caracteres e vier aqui em Typography, os botões são muito similares aos botões que existem no Illustrator, né, e no Photoshop também, são esses botõezinhos aqui. Mas tem reticências depois que faz a coisa ficar diferente, porque quando a gente clica nesse reticências, ele dispara uma janela que é uma janela parecida com a janela que existe no Keynote, que existe no Pages. E aí ele mostra, de certa forma, só os recursos de tipografia que estão disponíveis para essa fonte. Na verdade, aqui, esse texto está em Arial e ele está mostrando small caps, e caps e all caps, e está mostrando também o subscrito, e ele mostra eles em itálico, e eu acredito que ele esteja mostrando em itálico para te avisar que não são recursos, digamos assim, oficiais, né? Não são recursos originais, não foram desenhados pelo type designer que fez a fonte, são recursos de mentira,
É igual no Word você apertar o botão do itálico para fazer um itálico de mentira, um bold de mentira, o versalete de mentira e assim por diante. Mas se a gente colocar aqui uma fonte que tem mais recursos, né? Deixa eu pegar aqui a Jacob. Então a Jacob já tem outros recursos e a gente vê que os recursos mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui um outro contexto. Então, ó, no W, no We, ele vai mostrando quais são, né, os recursos que estão disponíveis. Então, se a gente clicar nesse Stylistic Set 1, né, que é o caractere alternativo 1, que são essas pontas de altíssimo contraste, a gente vê essa opção. Se a gente clicar, isso eu acho bacana, se a gente clicar nos números, a gente vai ver as opções dos números. Então essa janela, ela contextualmente vai dando essas opções. Então se a gente selecionar tudo isso aqui, eu vou querer que, por exemplo, os números sejam esse recurso aqui, Old Style. E assim por diante. Então é uma implementação mais inteligente do que a que a gente conhece no InDesign. E eles ficam assim, né? A Adobe, eu acho que o bacana de ver o Affinity chegar, ou de ver outros programas chegarem, é que eles vão chegar com reflexões que são mais fortes. Ah, isso aqui não está funcionando. A gente vê pela base de experiência de usuário que essa maneira aqui não funciona. Como é que a gente pode pensar melhor essa experiência de uso? E essa janelinha de mostrar só os recursos de tipografia avançada que existem na fonte ajudam demais, porque no InDesign você não só vê tudo que existe no universo de recurso tipográfico, como pode clicar e não acontecer nada. Eu acho que é uma coisa ainda curiosa, né? Por que a Adobe não resolveu isso e fez umas soluções meio um acochambrado ali, né? Que melhorou um pouquinho, mas não resolveu também. Então eu acho isso aqui bacana. O Affinity Publisher, assim como o InDesign, ainda não oferecem suporte, de novo, eu estou falando agosto de 2019, então eles ainda não oferecem suporte a fontes variáveis, mas eu dei uma pesquisada umas semanas atrás como é que estava isso e tem lá uma discussão no fórum da Adobe. Então todos os programas, na verdade, têm uma área que chama Feature Request, que é onde os usuários vão pedir novos recursos. E aí tinha lá um post de janeiro de um cara falando, pô, como é que está o desenvolvimento de suporte a fontes variáveis no InDesign? E aí alguém lá, um desenvolvedor, falou, não, a gente está trabalhando nisso, você vai ter novidades em breve. Estamos em agosto e ainda não tivemos nada. Mas já existe suporte a fontes variáveis no Illustrator. É um suporte também um pouco rudimentar, mas já existe. E eu acho que é mais no InDesign onde a gente vai fazer um bom uso, né, de tipografia variável, sendo que a internet é o lugar para tipografia variável reinar, né? Foi feito para isso, foi feito para a internet e vai todo mundo tirando proveito. E o outro ponto que eu anotei aqui, que aí sim é um ponto assim, esse é um ponto sensível, porque a gente está falando de um programa de editoração. E nesse release, né, nessa versão que existe hoje, a primeira versão pública, não existe um suporte à anotação. Então não existe suporte à nota de rodapé, nem à nota de fundo. E aí quando lançou o Affinity, eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Eu falei, caramba, esses caras, será que eles vão... O que será que eles vão publicar, assim, né, de recurso que há muitos anos a Adobe não resolve? A Adobe não resolve suporte direito para nota de rodapé há muitos anos. No 2018, 2019, eles começaram a olhar um pouco mais de cuidado para isso, mas ainda assim, não é o que tem que ser. Então, quando eu vim no Affinity, eu vim babando. Eu falei, nossa, acho que a gente vai ter oportunidade de controlar a anotação de rodapé em múltiplas colunas. Isso dá para fazer razoavelmente lá no InDesign já, mas não dá para controlar múltiplos níveis. E eu vim assim com uma fantasia louca, falando, nossa, os caras vão ter um puta suporte, notação de fundo. Eu falei, não, notação marginal, com certeza alguém vai implementar notação marginal. Não existe nenhum programa até hoje. Tem que fazer com o script no InDesign para conseguir, né? E aí, pasme,
pasmo, né? Não existe suporte nenhum à anotação no Affinity, nessa versão. Aí é meio difícil, porque aí você pega todo um universo de editorial que não dá para ser feito. Vai fazer uma página que tem um asterisco, vai fazer uma janelinha, aí vai correr, aí não tem objeto ancorado no Affinity, não tem objeto ancorado. Fica difícil, né? Fica difícil. Aí eu acho que realmente faz com que o programa seja bom para resolver um cenário editorial que é muito... que tem uma baixa complexidade, né? Então só de jogar nota já não dá mais para usar. Aí ficou complicadíssimo. E aí para apertar um pouco mais, né? Apertar um pouco mais aí a dor, não existe nenhum suporte, claro, para fórmulas matemáticas ou para fórmulas físicas, né? Para formulação científica, que é também um mega gargalo do InDesign. O InDesign também não resolve isso. Quem resolve isso para o InDesign são outras empresas que construíram plugins que você tem que comprar, que são plugins caros, que permitem fazer formulação. Mas assim, a maioria dos livros didáticos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, para não falar todos, usavam SVG como fórmula matemática, ou como fórmula de física, ou fórmula de química. Então, que fica o fluxo mais fácil, né? A pessoa vai lá no site da internet, monta a fórmula, baixa o SVG e coloca o SVG ali no texto como um objeto ancorado. Então, o texto sobe, o texto desce, esse objeto está lá, é um vetorial, vai ser bem impresso. Então, muitas vezes se resolve assim. E eu acho que eu errei muito nas minhas expectativas em relação ao Affinity, né? Assim, me parece que é um outro público, não é um público que busca fazer um editorial mais parrudo, é um público ali mais de um designer que tem, né, projetos de editorial mais leve, mas talvez um designer que esteja mais focado em ilustração, em corporativo, em marcas, e que eventualmente precisa fazer alguma coisa mais simples de editorial, né? Também nem sei se uma revista daria certo aqui, porque não dá para fazer revista sem solução de alta produtividade. Então esse fecha, de certa forma, aí esse quarto ponto, né, o quarto item. Eu vou para o quinto item, que é interações com outros programas. Então, uma outra coisa que é super sensível com design editorial, que é fazer importação do Word. Ele funciona, ele faz a importação do Word. Deixa eu mostrar aqui ao invés de falar, né? Então, vamos aqui num documento novo, e eu vou fazer aqui a importação. Então, vou pegar um livro que foi preparado lá no Word e vou importar. E aí é muito impressionante a velocidade com que ele vai correr essas páginas, né? Presta atenção, é um livro de muitas páginas. Quer dizer, o InDesign faz rápido também, mas não faz nessa velocidade, que na verdade isso é uma coisa que eles colocam assim, né, na apresentação do programa, que eles têm uma inteligência de software que faz com que o processamento de informação seja muito rápido. Então, ele até na live deles, lá na demonstração, ele faz com assim, uma imagem gigantesca no Photoshop deles, lá no Photo, e é tudo renderização imediata, assim, não tem nem atraso, nada, é impecável, é muito impressionante. E aqui também veio, né? Foi tudo importado. Só que foi importado sem nenhuma possibilidade de controlar essa importação. Simplesmente veio, né? Não nos deu a possibilidade de ver quais são os estilos que estão no documento de Word enfim, que estão lá, são documentos de Word, né? Quais são os gremlins que estão ali e para onde a gente pode mapear. Então, se a gente vier aqui na janelinha de estilos de texto, então todos esses estilos estão aqui e assim, esse documento ele foi preparado, né? Então você vai ver que não é uma avacalhação de estilos do Word como geralmente é, né? Que são aqueles estilos malucos e tudo mais.
Esse documento aqui foi preparado seguindo a metodologia do Bookflow, que é o meu curso sobre alta produtividade no mercado editorial e que faz com que essa importação que eu acabei de fazer seja praticamente 80% do seu trabalho de composição pronto. Assim, em termos de formatação, né, você vai fazer uma importação com a formatação quase inteira pronta. E aí vai ficar no jogo de viúvas, de órfãos, de controle, de imagem. Mas assim, é de 80% feito para mais. Para mais. E aí, infelizmente, aqui no Affinity não tem jogo, né? Aqui, assim, não tem. Você fica naquele modelo tradicional de fazer uma importação de um documento de Word, que por mais que ele esteja pronto, ainda assim daria muito trabalho. Ele não faz nenhuma correlação com o que existe já preparado no seu template e você teria que fazer tudo na unha. Por isso que eu falo que algumas coisas estão assim, que os caras produziram estão ano-luz lá na frente, essa coisa das personas, de mudar, assim, isso é futuro, claro, mas eles implementaram umas coisas que são passado, assim, que é um passado que não precisa existir mais. Então, nesse sentido, gera uma certa... né, já não basta não ter nota de rodapé, nota de fundo... Ainda não existe possibilidade de controlar os estilos de maneira mais eficiente e eficaz, né? Isso também é ali um ponto mega negativo. Se você está considerando editorial de uma complexidade maior, o Affinity não vai te atender, pelo menos a versão atual, né? Pode ser que eles melhorem isso mais para frente. Só para amarrar, então, eu queria concluir com falei da importação, né, dos arquivos de Word. Eles falam que o Affinity tem uma compatibilidade sem rivalidade com outros programas e tal, mas a bem da verdade, assim, ele vai importar arquivos de InDesign através de um arquivo PDF. Então, se você tem um arquivo de InDesign e precisa trazer conteúdo para o Affinity, vai ter que exportar para PDF, para o Affinity importar o PDF. E aí, algumas coisas vão acontecer, né? Então, tabelas, por exemplo, não vão vir como tabelas, vão vir como gráficos, né? Vão vir como linhas e tudo mais, entre outras surpresas mais, né? Não fiz ainda, como eu falei, são primeiras impressões, a gente está com quase 1 hora de vídeo. E esse é o primeiras impressões, né? Imagina se fosse um review, né? Uma crítica exaustiva. Então fica aí essa coisa esquisita também. Eu não investiguei a exportação de HTML que ele faça, como é que o Affinity vai lidar com e-book, EPUB, acho que não faz ainda. Então são coisas a considerar, né? Conclusão mega é que se você não está trabalhando no mercado editorial com conteúdos mais complexos, não depende de conversar com o ecossistema Adobe. Não existe nenhum motivo para você ficar na Adobe. Você pode migrar para o Affinity. Você vai provavelmente ficar extremamente satisfeito. Mas se você está num editorial um pouco mais complexo, se você quer trabalhar com mais agilidade, se você quer ter mais tempo para a sua vida, aí o Affinity ainda não é uma boa pedida, infelizmente. Mas é um trabalho maravilhoso, eu achei muito legal os caras, né, publicarem. Eu tenho certeza que a cada versão que eles forem, cada update que eles forem publicando, eles vão ouvir os usuários. E esse software tem tudo para ser uma bomba, né? Para ser uma bomba no bom sentido, não uma bomba tipo Quark, né? Mas para ser um canhão, né? Um programa que vai fazer parte de um ecossistema que a gente ainda não conhece bem, que a gente ainda não viu. Então, fique de olho, baixe o trial se você ainda não baixou o trial e migre para o Affinity se ele atender às suas expectativas. Certo? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Super, 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 super cool. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Listo! You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Dá-lhe buzina. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me.